Êxodo. Olha se do seu lado tem alguém que não tem Bíblia, ou que não consegue encontrar referência, convide-o para ler com você. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. Indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Feche seus olhos por um instante. Diga: Espírito Santo, nessa manhã, abra os meus olhos, dá-me revelação, entendimento da tua palavra. Diga: seja ela luz para o meu caminho, fogo do Senhor para incendiar o meu espírito e transformar a minha alma. Diga: eu abro o meu ser para receber de ti, Espírito Santo, em nome de Jesus. Bem, irmãos, esse texto que nós lemos, os irmãos estejam orando por mim, porque o som está me matando. Não estou conseguindo me concentrar.
Talvez você pode estar pensando, o que significa esse texto? Por que o pastor quer falar sobre esse texto? Até o capítulo 20 de Êxodo, nós vamos estudar capítulo por capítulo. Mas do capítulo 20 até o final, o 40, está a descrição da edificação do tabernáculo. Então nós não vamos estudar mais capítulo por capítulo, vamos estudar o tabernáculo. Mas até aqui, é importante que nós conheçamos o que a palavra de Deus diz. Por quê, meus irmãos? Porque o livro de Êxodo é uma grande ilustração da salvação plena de Deus. Cada acontecimento relatado neste livro é parte de uma grande pintura, um grande retrato. Cada evento aqui nos fala de um princípio espiritual que deve ser aplicado na sua vida. Nós vimos que a salvação começa na Páscoa, que é exatamente o retrato da sua salvação. Você foi salvo também no dia em que você creu no Cordeiro de Deus e creu na aplicação do sangue na sua vida. Assim aconteceu com cada um de nós. Depois da Páscoa, passamos o Mar Vermelho, que nos fala do sepultamento do velho homem, da morte para o mundo e o nascimento para o reino de Deus, para a nova vida. Depois passamos nas águas de Mara, onde fomos curados por Deus, no nosso corpo, na nossa alma. Depois seguimos para Elim, onde recebemos o batismo do Espírito Santo, e o rio de Deus passou a fluir do nosso interior. Mas avançamos depois para ter a nossa alma transformada, e nós vimos que a nossa alma é transformada pela palavra e pelo Espírito. E nós vimos no capítulo 16, o maná, que representa a palavra. E no capítulo seguinte nós vimos a água que sai da rocha, que representa o Espírito. Essa é a dieta espiritual, o maná que vem do céu e a água que flui da rocha. Mas depois nós vimos que depois de sermos cheios do Espírito, curados e estarmos alimentando de Deus, Amaleque se levantou. E nós vimos no capítulo 17 que Amaleque simboliza a carne. E Amaleque sempre se levanta, todas as vezes que nós somos cheios do Espírito. Eu sei que muitas pessoas pensam que o fato de estar cheio do Espírito é uma proteção, e a carne não vai se levantar. Mas o inimigo vai atacar você, é depois de uma grande bênção, preste atenção nisso. Mas logo em seguida, a essa luta contra Amaleque, nós vemos o que? Moisés era casado. E é interessante você entender que tudo no livro de Êxodo é tipológico, é uma figura. KBZ 6256, um Corsa preto, e KBV 9164, Uno vinho. Isso vai acabar, eu acho que hoje é o último domingo que vai ter isso. Porque nós vamos contratar um guincho e deixar na porta da igreja. Eu mesmo vou contratar esse guincho. Porque você está mandando pessoas para o inferno. Alguém, depois de você colocar o carro na porta dele, ele fala: não vou para essa igreja nem morto. É verdade, você está mandando alguém para o inferno por causa de um carro na porta da garagem dele. É sério isso. Bom, voltando para cá. Logo depois de vencer Amaleque, acontece uma cena muito interessante. O que simboliza essa cena? Moisés era casado com uma mulher chamada Zípora. Zípora não era do povo de Israel. Zípora pertencia a um outro povo chamado Midianita, que também era descendente de Abraão, mas não era do povo de Israel. A Bíblia fala que Moisés, quando inteirou 40 anos de idade, resolveu libertar o seu povo. E os irmãos conhecem a história. Ele matou o egípcio, Faraó o perseguiu e ele fugiu para o deserto. E lá no deserto, em Midian, ele conheceu Zípora e se casou com ela. E teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. O pai, ou seu sogro, chamava-se Jetro. Em outros versículos do Pentateuco, ele também é chamado de Reuel. É um outro nome que ele tinha. E Jetro também era sacerdote. Sacerdote de Deus. Isso é uma coisa misteriosa. Acontece, meus irmãos, que a Bíblia não fala, por que a sua esposa não estava com ele. Mas nós imaginamos que naquele momento em que Moisés estava lá lutando, naquele embate com Faraó, ele mandou a sua esposa embora com seus 2 filhos. E agora, depois que já havia passado todo o perigo, que Faraó já havia sido sepultado no mar,
agora o seu sogro veio trazer de volta a sua esposa e seus 2 filhos. Isso aqui também é simbólico. Sabemos que Moisés representa Jesus e Zípora representa a igreja. Jesus também pertencia ao povo de Israel, mas a noiva dele não é de Israel. A noiva dele veio também dos gentios, assim como Zípora. E isso também é simbólico. Mas preste atenção, não é nesse ponto que eu quero me deter. Eu quero que você entenda a sequência espiritual dos eventos, a sequência daquilo que está acontecendo. E a sequência é esta: depois de lutar contra Amaleque, Deus veio para organizar a congregação. Por que disso? A Bíblia fala que Moisés atendia todo mundo. Você sabe, já parou para pensar quantas pessoas estavam com Moisés ali? Às vezes você pensa do povo caminhando no deserto, você pensa que era uma meia dúzia de pessoas, mas no livro de Números eles foram contados. Naquela época só era contado homem com mais de 20 anos de idade até 50. E de homens com mais de 20 anos de idade até 50 foram contados 600 mil. 600 mil. Goiânia tem 1 milhão de habitantes. Então só homens de 20 a 50 anos, 600 mil. A Bíblia não fala quantas mulheres tinham, mas os irmãos sabem, baseado na nossa experiência aqui, tem mais mulher do que homem. Tem ou não tem? Tem. Vamos imaginar então que pelo menos cada um desses aí tivesse uma esposa. Então nós seríamos quantos já? 1.200.000. Crianças de 0 até 19 anos, quantos você acha que tinha para cada casal desse? Eu penso que eles não tinham só um filho. Vamos colocar aí uma média por baixo, para o padrão de hoje, de quantos filhos? 2, por baixo. Naquela época não tinha anticoncepcional, não tinha nada disso. Então eles tinham muitos filhos, vamos colocar 2. Então, 2 filhos para cada casal, quantas crianças vai dar? 1.200.000. Quantos já deu até agora? 2.400.000. Mas e o que dizer dos que eram mais de 50 anos de idade? Ora, naquela época as pessoas não viviam tanto mais, como em Gênesis. Mas Moisés morreu com 120 anos, meus irmãos. Com 120 anos. Moisés foi chamado ao ministério com 80. Então as pessoas eram mais fortes do que hoje. Vamos colocar aí com mais de 50 anos, né? Até 80, 90 anos. Vamos colocar aí mais uns 600 mil. Vai dar quanto? 3 milhões. Aproximadamente. Que congregaçãozinha. Que igrejinha boa essa. 3 milhões. Agora imagina esse povo andando no deserto. Você consegue imaginar? Foi a maior operação de traslado, mobilização da história. Nunca houve depois disso. Nunca houve uma operação de mudança, de evacuação, de levar a gente de um lugar para o outro, que envolvesse tanta gente, sem tecnologia, sem microfone para gritar, sem megafone para orientar, nada. 3 milhões de pessoas. Agora, a Bíblia fala que cada um saiu de casa levando o que tinha. Então, você consegue imaginar o tanto de trouxa? Levaram gado. Alguns deviam ter um cachorrinho ou outro em casa. No Egito, gato era sagrado. Imagino que devia ter gato também. Eu imagino que eles foram carregando tudo que eles tinham. Imagina tanto de roupa. E mais ainda, eles tinham que levar uma tenda para poder morar no deserto. Tinham que carregar aquilo. Faz ideia que trabalhão que não era. Tá bom. A Bíblia fala então que Moisés cuidava desse povo todo sozinho. Tadinho de Moisés. A Bíblia fala, tornou-se o homem mais manso da terra, mais quebrantado. Aquele povo acabou com Moisés, fez ele ficar tão manso. E a Bíblia fala, aqui no livro, estou contando para os irmãos o que está aqui no capítulo 18, que todo o povo vinha para que Moisés resolvesse todos os problemas. Todos. Você fica pensando, que problema será que tinha? Todos. Então, por exemplo, o vizinho está fazendo barulho demais lá na tenda dele. O de cá está achando ruim. Quem que ele procurava? Moisés. Moisés. O menino brigou com o menino do vizinho, bateu no menino do vizinho. Aí, quem que procurava? Moisés. Fizeram um negócio lá um com o outro, achou que o outro está lesando, tirando vantagem. Quem que procurava? Moisés.
O engraçadinho estava olhando para a filha do outro, querendo seduzir a filha do outro. Quem procurava? Moisés. Tudo era Moisés. Faziam filas. A Bíblia fala do nascer do sol até o pôr do sol. Tinha uma fila para conversar com Moisés, para que Moisés falasse da parte de Deus. Ele não ia aguentar, ele ia morrer. E ele mesmo fala isso: não dou conta, é pesado demais. A Bíblia fala então que Jetro viu aquilo e falou para Moisés: isso não está certo, você vai morrer por causa disso. Você vai encontrar isso especificamente aqui a partir do versículo 13. Verso 14: vendo pois o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti? Você não vai aguentar. O que é isso que você está fazendo? Vamos distribuir tarefa, vamos distribuir responsabilidade, vamos organizar a coisa. A obra de Deus não pode ser feita em cima de um homem só. A obra de Deus tem que ser fruto de um colegiado, muitos trabalhando, muitos conduzindo, muitos decidindo. Esse foi o conselho que Jetro deu. Agora, por que esse conselho é dado aqui? Por quê, meus irmãos? Porque só depois de vencer a carne, só depois de vencer Amaleque, é que estamos habilitados a viver na organização do reino de Deus. Só aquelas pessoas que venceram Amaleque estão habilitadas a viverem em comunidade. Só aqueles que aprenderam a crucificar a sua carne estão em condições de submeter a liderança, estão em condições de serem conduzidos por outros. Até então, não submetem a ninguém, não aceitam que ninguém governe sobre eles, não aceitam que ninguém dirija ou fale algo nas suas vidas. Por quê? Porque a carne está ali. Porque muitas igrejas não conseguem ser uma igreja em célula. Porque o que você está vendo aqui no livro de Êxodo é um retrato da igreja em célula. Por que não consegue ser igreja em célula? Por causa de que não venceram Amaleque. Onde existe carne, as pessoas não dão conta de ficarem juntas. O máximo que elas conseguem é reunir, assim como nós estamos aqui. Mas se tiverem que se reunir em grupos pequenos, vão ter problema, porque o grupo pequeno manifesta a nossa carne. O grupo pequeno mostra o que está dentro de nós. Mas na comunidade das pessoas aprenderam a crucificar a carne, a negar a si mesmo, então ali o reino de Deus começa a se manifestar. Na verdade, existe uma relação entre entrar no reino e vencer a carne. Se você abrir lá em Gálatas, abre lá em Gálatas, por favor. Capítulo 6, verso 21. Olha o que diz. Gálatas 6, verso 21. Muitas pessoas pensam que para ser salvo tem que vencer a carne. Isso é um engano. Para ser salvo não tem que vencer a carne. É 5:21? É 5:21, realmente. Olha o que diz. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não significa que necessariamente é gente perdida. Não significa necessariamente que é gente que não é salva. Tem gente que é salva e que ainda tem esses comportamentos carnais na sua vida. Eu sei que não tem todos. Não tem todos. É difícil encontrar um crente idólatra. É difícil. Mas não é tão difícil encontrar um crente avarento. É difícil encontrar um crente que pratica feitiçaria. Mas não é difícil encontrar um crente ciumento, cheio de divisão, de facção, de impureza. Entendeu o que eu estou dizendo? Você lê aqui e fala: não, isso aqui não é para mim, tem idolatria e feitiçaria aqui, então isso não se aplica a mim. Mas o que dizer dos outros itens que muitas vezes nós praticamos? Vencer a carne não é vencer só idolatria e feitiçaria. Vencer a carne é vencer todos esses itens. E só vão entrar no reino aqueles que vencem a carne. Só vão reinar com Cristo os crentes que vencerem a carne. Não basta ser salvo. Crer em Jesus garante salvação. Mas se você vencer a carne, isso faz de você um vencedor. Aí sim os vencedores vão reinar com Cristo. Quantos querem ser vencedores aqui? Não diga muito rápido que você é um vencedor. Mas também não pense que ser um vencedor é impossível. Nós somos uma igreja de vencedores aqui. Estamos edificando a igreja de vencedores. Você tem que vencer Amaleque, você tem que vencer a carne. É a única maneira do reino de Deus se manifestar. Todavia, o reino de Deus já começou hoje. O reino de Deus já começou.
O reino de Deus está aqui, dentro da igreja. A igreja é a expressão hoje do reino de Deus. Se nós queremos ver a igreja funcionando como o reino de Deus, precisamos então de duas condições. Primeiro, vencer Amaleque, vencer a carne. Segundo, precisamos nos organizar. Onde não há organização, não existe reino de Deus. Há uma ideia comum de que as coisas de Deus não precisam ser organizadas, que basta fazer na espontaneidade, basta fazer na inspiração. Pode observar algo: você vai num lugar onde não há funções claras, onde não há, autoridade definida, onde não há uma liderança estabelecida, você pode saber, ali não tem igreja segundo o padrão de Deus, ali não tem reino de Deus. Onde tem mover de Deus, vai ter clareza de funções, vai ter clareza de atribuições, vai ter muito claramente as autoridades estabelecidas. Se for igreja no padrão do Novo Testamento, vai ter ordem. Onde há bagunça, onde há desordem, pode saber, o Espírito Santo não está operando ali. Agora, preste atenção, quando eu falo de ordem, precisamos de ter um equilíbrio com relação a isso. Ordem é necessário para que a vida de Deus se manifeste. Por exemplo, lá em Gênesis, antes de Deus criar a vida, antes de Deus criar a vida vegetal, animal e a vida humana, o que Deus fez, meus irmãos? Deus organizou as coisas. A Bíblia fala que no princípio a terra era de que jeito? Sem forma, vazia, em trevas, com um abismo. Ou seja, um caos. Essa é a descrição de muitas igrejas. Em trevas, não sabe para onde vão, não sabe o que vão fazer, sem rumo, sem direção. Não é verdade? Um abismo, por quê? Porque está faltando vida, está faltando poder. Sem forma, não tem identidade, não tem algo que as caracterize. É uma igreja sem forma, amorfa, vazia. Vazia, você ouve a palavra e aquilo não acrescenta. Vazia porque não tem recebido nenhum depósito de Deus. Antes de Deus poder fazer nessa igreja, vai ter que organizar. O que Deus fez então? Primeira coisa, Deus diz, haja luz. E Deus fez o quê? Separou luz de trevas. Depois Deus falou o quê? Vamos separar as águas de cima das águas de baixo. Depois vamos separar a terra da água, a porção seca da água. Uma vez que Deus criou essa ordem, criou esse ambiente apropriado, então Ele começou a criar a vida. A mesma coisa acontece dentro da igreja. Muitas vezes, eu tenho visto, meus irmãos, e eu estive agora, voltei ontem de uma conferência de células, e eu fico vendo isso. Muitas igrejas não rompem, porque ainda não receberam uma organização devida. Ainda não tem uma ordem devida, uma ordem clara de Deus. Onde existe caos, o potencial não pode ser desenvolvido. O potencial de cada um não pode vir à luz. Onde há caos, as funções não podem ser plenamente, não podem funcionar apropriadamente, não podem vir à luz. Por isso, organização faz parte do mover de Deus. Aí você percebe que foi o último tópico. Deus fez um bocado de coisa antes aqui. A Páscoa, o Mar Vermelho, o Mar Elim, depois o Maná, a água, venceu Amaleque. Só depois é que Deus falou, agora vamos colocar a ordem na casa. Agora vamos organizar isso aqui. Por quê, meus irmãos? Porque para termos ordem, precisamos primeiro de ter bases no Espírito. Precisamos de vencer a carne. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Vamos avançar na palavra de Deus. Essa organização é baseada, naturalmente, na autoridade. Essa organização, na verdade, é um tipo de hierarquia dentro da casa de Deus. O propósito de Deus é manter esta ordem para que o seu povo possa avançar, possa crescer. Mas cuidado com a ordem excessiva também. Tem que ter equilíbrio. Às vezes tem ordem excessiva. Às vezes torna-se uma ordem tão humana que bloqueia o mover de Deus. Deixa eu explicar isso para você. Nós como igreja precisamos de ter a ordem de Deus, não a ordem humana. Porque senão daqui a pouco alguns vão querer nos transformar nas igrejas tradicionais mortas, onde tudo é milimetricamente
computado. Então você vai orar durante 1 minuto e meio, você vai pregar durante 35 minutos e meio, você vai depois fazer isso, fazer aquilo, e assim, assado, tudo controlado, mas controlado pelo homem. Essa não é a ordem de Deus também. Olha a natureza para você ver. A ordem de Deus é diferente da ordem humana. Se você olhar uma floresta, você observar aquela floresta, uma floresta, meus irmãos, ela é organizada? É ou não é? É organizada ou não é? É organizada. Não pense que a floresta amazônica é um caos. Não é. Engano seu. Mas é uma organização diferente da nossa. Se o homem resolve entrar lá no meio, ele bagunça tudo. E aí vem o desequilíbrio. Tudo está finamente colocado, estabelecido, tudo no seu lugar, cada um na sua posição, na sua função. Há um equilíbrio ecológico perfeito ali. É ou não é? Mas olhando com a ótica humana é bagunçado. As árvores não estão organizadinhas, as folhas no chão estão sujando tudo, e aquele rio não é daquela maneira, e aquele barranco daquela outra maneira. Então, quando o homem resolve organizar, vira o que, meus irmãos? Já viram? Um no vermelho, KBV 9164. Um no vermelho. Então, quando o homem, retorna para cá, olha para cá. Quando o homem resolve organizar, vira o quê? Já viram aqueles jardins com as árvores tudo redondinha? E cheio de cerca viva, tudo quadradinha? Aquilo ali é ordem humana, é neurótica, é doente. Tem algo mais ridículo do que uma árvore quadrada? É ridículo. Mas o homem gosta disso. Eu me lembro, na Inglaterra, eles adoram jardins. E tem os chamados jardins italianos, jardins ingleses. Jardim italiano é isso, parece um labirinto, cheio de cerquinha viva, tudo milimetricamente podado, aquela coisa assim. Assim, eu acho aquilo angustioso. É muito melhor estar num lugar natural. Você percebe que é artificial. Isso é ordem humana. Se você for olhar um reflorestamento, muito comum. Estava no Paraná agora, fiquei observando lá, cheio de reflorestamento. E você olha aquele monte de árvore, pinheiro, eucalipto, sei lá o que é aquilo, tudo plantado um atrás do outro. Você olha assim, enfileiradinho. Você acha que Deus plantou pinheiro enfileirado alguma vez? Só de olhar você vê, foi um doente que plantou isso aqui. Doente da alma. Entendeu? Quer dizer, não é a ordem de Deus. Você não vai encontrar na natureza mangueira toda certinho uma atrás da outra. Não tem. Porque a ordem de Deus, na sua ótica, às vezes é bagunça. Mas preste atenção. Existe também o caos. Daí o equilíbrio. A ordem humana nós não queremos. Nós queremos a ordem divina. Por isso, às vezes, podemos estar numa reunião e quem chega, olha e fala, mas que povo bagunçado esse povo da videira. Olha a reunião deles. Todo mundo orando ao mesmo tempo. Engano seu. Você pode achar que tem bagunça ali, mas não tem, tem ordem. Sabe por que tem ordem? Porque tem autoridade estabelecida. As pessoas reconhecem a liderança que está na frente. E o líder tem liberdade de conduzir a reunião. Então tem ordem. Não tem a ordem que você gosta. A ordem de um orar depois do outro. Por que tem que orar de uma vez? Eu pergunto, por que tem que orar um depois do outro? Estamos em fila? Deus só atende em fila? Um depois do outro. Quem não fizer fila não vou atender não. Deus faz isso, meus irmãos? Deus é o único que atende todo mundo de uma vez. Não é uma maravilha? Você ir para o céu? No céu não vai ter fila. É todo mundo de uma vez. Você entra todo mundo de uma vez. Você fala todo mundo de uma vez. E Deus conversa com todo mundo de ao mesmo tempo, de uma só vez. Você pode achar que é uma bagunça, mas com Deus isso é possível. Com Deus isso é possível. Entende? Quase entende o que eu estou dizendo? Talvez você já ouviu alguém falando isso. Nessa igreja Deus é surdo. Nessa igreja todo mundo fala de uma vez só. Que bagunça. Tudo bem, não é a ordem neurótica das filas do INSS, mas pelo menos é a ordem de Deus. É a organização celestial, totalmente diferente. Agora, se não houver entre nós autoridade, se não houver entre nós liderança, se não houver entre nós alguém que está à frente, aí vira o caos. Aí é o caos mesmo. Aí eu concordo, mas nunca houve isso aqui entre nós. Nunca perdemos a liderança aqui. Tudo é feito de acordo com a direção que o Espírito Santo dá aos seus líderes. Amém, meus irmãos? Por que somos uma igreja em célula? Por causa disso.
Porque entendemos que o reino de Deus, ele só pode se expressar onde existe ordem. E a maneira de Deus organizar é exatamente fazendo assim, distribuindo funções e distribuindo atribuições. O que é uma igreja forte? O que é uma igreja fraca? Uma igreja fraca é aquela que o pastor tem que saber de tudo e tem que resolver tudo. Essa é uma igreja fraca. Uma igreja fraca é aquela onde o pastor vive sobrecarregado, com um peso insuportável nas costas e sempre cansado, porque ele é que tem que conversar com todos, atender todos, aconselhar todos e fazer tudo. Ele é que faz tudo. Essa é uma igreja fraca, porque no dia que esse pastor morrer, a igreja morre junto com ele. Quando esse pastor passar, a igreja passa junto com ele. O que é uma igreja forte? Uma igreja forte é uma igreja, como diz o texto aqui de Êxodo, capítulo 18, que tem capitães de 100, capitães de 50, capitães de 10. Uma igreja forte é aquela onde existem líderes, supervisores e pastores. Uma igreja forte é aquela, e a nossa igreja é uma igreja forte, onde o pastor não tem que fazer tudo. Eu não faço tudo nessa igreja. Eu nem sei mais o nome de todos os líderes dessa igreja de cor. Precisa até criar uma norma, de todo mundo dar com um crachá aqui domingo, para a gente poder saber o nome. Eu não sei o nome. Às vezes eu encontro com irmãos que são líderes de célula, eu também não sei o nome. Conheço, mas não sei o nome. Pastor, você não sabe o que está acontecendo lá. Eu não sei, mas tem um pastor que sabe. Eu não sei, mas tem um supervisor que sabe. Entende o que eu estou dizendo? Muitos irmãos ligam para aconselhar conosco, e a secretária sempre pergunta para ele: já conversou com o seu líder de célula? E a pessoa às vezes fica ofendida, fala: não, eu quero falar com o pastor Aloísio. Não venceu a Maleque ainda, o que eu posso fazer? Mas a irmã fala, a secretária fala: mas já falou com o seu supervisor? Não, não falei, eu quero falar com o pastor Aloísio. Mas já falou com o seu pastor de área? Não adianta, ela quer falar comigo. O que acontece sobre isso? Eu atendo, claro que eu atendo. Mas normalmente a pessoa se decepciona, porque na hora que ela vem conversar, que ela conta o problema, eu digo para ela: não posso resolver isso. Você tem que procurar o seu líder de célula. Ele é que vai ajudar você. Aí ela fica desanimada. Ela pega e volta para conversar com o líder de célula. Por que tem pessoas que não aceitam conversar com o pastor de área ou com o supervisor, um discipulador? Por causa do ego. Eu conversar com o líder de célula? Eu não, vou conversar com o pastor Aloísio. Eu vou direto lá em cima. É assim que eles pensam que eu estou em cima. Eu não estou em cima de nada. Entende? A gente atende, claro que a gente vai conversar. Mas só deveria chegar a Moisés as questões que os capitães não pudessem resolver. Entende? Só deveria chegar na ponta aquilo que ninguém mais deu conta de fazer. Pode ser que nem Moisés faça, mas pelo menos ele vai tentar. Quando você entende o que eu estou dizendo? Quando você ligar e a secretária falar para você: você conversou já com seu pastor de área, seu supervisor ou seu líder de célula, não fique ofendido com isso. Não fique pensando que o pastor é exibido. Pastor Luiz é assim: a igreja cresceu agora, ele só atende líderes. Ó, pastor, cuidado com a arrogância, viu? Eu ouço isso direto. Eu sempre digo: tomo cuidado mesmo, irmão, demais. Com a arrogância e com os arrogantes. Tome cuidado com os dois. Você não faz ideia do que eu ouço. Liguei lá para conversar com o irmão, a secretária perguntou se tinha falado com o pastor fulano. O irmão agora é pior que o governador, né? É duro. Aqueles que não venceram Amaleque não conseguem entrar na organização do reino de Deus. Quem está na carne não consegue entrar na organização do reino de Deus. A organização o agride, a organização o incomoda. Se for organizado, ele fica revoltado. Teve um irmão que saiu da nossa igreja. Tudo por quê? No final do culto das 5 nós tiramos os bancos de trás. Por que nós fazemos isso? Para facilitar a ordem, para que as pessoas cheguem e sentem aqui na frente, e os de trás fiquem para quem chegar por último. O irmão chegou, não tinha ninguém na frente, mas ele queria sentar não lá atrás, ele queria pegar uma cadeira que estava empilhada, para sentar num outro lugar que ele queria. E o servo falou: irmão, o pastor pediu para você sentar na frente, eu não usar essa cadeira agora. E o irmão ficou tão ofendido, tão ofendido. Essa igreja, nem sentar onde eu quero não posso mais. Tão ofendido que ficou.
E eu pedi perdão, falei, irmão, então senta aqui no meu púlpito, senta aqui na frente, onde você quiser. Não vai embora não, porque eu também sou assim. Fica aqui, mas não fica. Para isso não tem remédio, a não ser vencer Amaleque. Se você não consegue submeter a uma ordem, é porque você não passou pelas fases anteriores ainda. Se onde você chega, a organização te agride, a ordem deixa você angustiado, então Amaleque ainda controla a sua vida. Você perdeu a nobreza, está perdendo o reinado, está perdendo a posição. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É fantástico ser uma igreja em célula. Nós tivemos esse final de semana ouvindo. Eu não conseguiria pastorear uma igreja se não fosse para ser uma igreja em célula hoje. Porque é a única maneira que nós temos de experimentar a realidade do reino de Deus hoje. Não vamos experimentar a realidade do reino se você é daqueles que submete só ao pastor. Você tem que submeter, não é só ao pastor. Você submete a toda a autoridade que foi delegada. Eu submeto ao líder de célula, submeto ao discipulador, ao pastor de área e ao pastor da igreja. Eu me submeto a todos eles. E isso é proteção para mim. Cada um deles é um nível de cobertura espiritual, de proteção espiritual para mim e para minha família. Esses que agem assim, recebem de Deus. Os que não querem isso, que resistem isso, resistem à ordenação de Deus, resistem à posição que Deus coloca e acabam perdendo. Acabam perdendo. Qual foi a ordem que foi estabelecida? A Bíblia fala que Jetro falou para Moisés: coloque capitães no povo, que julguem o povo. E a sugestão dele era que houvesse entre o povo chefes de 1000, verso 21, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então, o chefe de 10 era o líder da célula. Era a célula pequena. Ele era o chefe de 10. O chefe de 50, na verdade, ele coordenava 5 chefes de 10. Ele não reunia com os 50, ele reunia com os 5 chefes de 10. O chefe de 100 e de 1000, a mesma coisa. Eles reuniam com 10 grupos de 10. E o chefe de 1000 reunia com 10 ou 20 grupos de 50 ou de 100. Mas ele reunia com os líderes. O único que tinha contato com o povo diretamente era o chefe de 10, que é o equivalente às nossas células hoje. Essa estrutura é a estrutura básica, como funciona tudo. O exército funciona assim. A igreja católica, que é a instituição viva, mais antiga, funciona assim, não é? Todo o sistema de governo funciona assim. E também a igreja funciona assim. Uma crítica que se ouve muito, e eu ouvi essa crítica, é o seguinte: o seu sistema de célula é um sistema natural, não é de Deus, porque ele não foi inspirado por Deus, ele foi trazido por Jetro. Jetro nem era crente, Jetro era de outro povo, ele trouxe esse sistema, e vocês estão usando na igreja até hoje. Isso eu ouvi alguém dizendo, mas isso é uma percepção natural da palavra de Deus. Você acha que se Deus não concordasse com isso, Deus iria deixar Moisés fazer? E segundo, Jetro falou para Moisés: se Deus falar com você, faz isso. É claro que houve o selo de Deus, a aprovação de Deus, porque com certeza é assim que o céu também se organiza. Muita gente pensa que lá no céu não existe ordem. No céu também tem ordem. Os anjos também são organizados. É por isso que existem principados, potestades, arcanjos, querubins, anjos. O que você acha que é isso? São classes, níveis de autoridade, de organização no reino do mundo do espírito. Entre os anjos existem ordem, quanto mais dentro da igreja, quanto mais entre nós. Olha, irmãos, estamos mudando agora para um novo prédio. Hoje é um dia especial, apesar que domingo que vem vai ser mais especial ainda. Hoje é o fim de um ciclo. Hoje é o encerramento de uma fase da minha vida e da vida desta igreja. Estamos encerrando um momento e vamos recomeçar outro. Nesse momento de transição, é importante que firmemos nossos valores. Nós somos uma igreja que é organizada em células. Outro dia, um irmão procurou o pastor Hugo. Cadê o pastor Hugo? Pastor, eu quero sair dessa igreja, eu quero ir para uma igreja que eu não tenho que fazer nada. Não foi assim, pastor Hugo? Eu fiquei chocado, o pastor veio me procurar.
Porque eu estava dizendo para os pastores, falei, olha, qualquer irmão que quiser sair da igreja, você não vai deixar, você vai orar, vai abençoar o irmão, porque as pessoas que nós ganhamos, nós não queremos perder ninguém. Aí ele me contou esse exemplo, eu fiquei até sem graça com ele. Eu falei, agora eu vou falar o quê? O irmão que chega para você e fala, eu não quero fazer nada. Aqui nessa igreja pega muito no pé da gente. Aqui nessa igreja incomoda demais. Eu quero ir para a igreja, não posso ficar tranquilo, sem fazer nada. Eu fiquei pensando, o que eu respondo para o pastor Hugo agora? O que você responderia? Vai, pode ir embora. É assim que você ia falar? Eu confesso que eu fiquei sem palavras. Eu falei, eu nem sei o que dizer. Porque em primeiro lugar, Deus não está querendo o seu trabalho. Deus quer você. Mas o fato de você não querer fazer nada para Deus, mostra que você também não quer Deus. Deus quer você, mas você não quer Deus. O que fazer quando alguém não quer Deus? Eu falei, deixa ele quietinho no banco, assistindo as reuniões, sendo abençoado. Deixa ele abençoado aqui. Não manda ele embora não, deixa ele tranquilo. Mas ele não vai aguentar ficar aqui, porque você vai incomodar ele. O irmão está em célula não. Vão para a minha célula. Aí o irmão fica incomodado, ele pega e muda de lugar na próxima reunião. Aí ele encontra outro de cá. E aí, irmão, qual que é a sua célula? Não estou em célula. Não está em célula? Onde você mora? Tem a minha perto da sua casa. Aí ele pega e muda lá para trás. Chega uma hora que ele não conversa mais do que ninguém. Se alguém fala se ele está em célula, ele fala, não te interessa. Isso é assunto pessoal. Vai chegar nesse ponto. Entende? É complicado de fato. Deixa eu dizer algo para você. Jamais excluímos ninguém porque não está em célula. Estar em célula não é a condição para ser salvo. Jamais mandamos alguém embora dessa igreja porque ele não está em célula. Deixa eu dizer algo para você. Nós convidamos você. Entra para dentro da ordem que Deus estabeleceu neste lugar. Entra para dentro do mover de Deus neste lugar. Faça parte desse momento. É um momento tão especial de visitação de Deus. Vamos experimentar coisas tremendas nesses dias, meus irmãos, tenho certeza disso. Claro que há resistência espiritual, há oposição, mas é um privilégio seu estar vivo nesses dias. É um privilégio seu estar participando desse momento, porque coisas maiores você vai fazer, e você está sendo convidado para isso. Quantos podem dizer amém para esse convite? É o que o Senhor quer, e é onde Ele vai nos levar. Eu queria colocar para os irmãos aqui alguns princípios para a organização, que estão presentes aqui nesse texto. São palavras que servem para cada um de nós. Pastor, essa palavra aqui não é só para líderes. Cada um de nós aqui é líder. Toda essa igreja aqui vai liderar uma célula. Até o final do ano nós teremos 1000 células nessa igreja. Aliás, antes do final do ano nós teremos 1000 células nessa igreja. Seremos 1000 líderes de célula. Aí teremos mais 1000 auxiliares. Daqui a pouco vai chegar a sua vez. Mas cada membro vai ser um ministro nessa igreja. A nossa visão é que cada um vai liderar uma célula. Pastor, meu chamado é para liderar a célula, não. Meu chamado não é esse, não. Não existe na Bíblia chamado para ser líder. Todo crente líder, é igual ser pai ou mãe. A gente tem muita desculpa para isso, não é verdade? Pastor, eu não posso ser líder porque eu não tenho tempo. Engraçado, eu não vi ninguém ainda falar que não quer ter filho porque não tem tempo. Outro fala, não posso ser líder porque eu não estudei. Eu nunca vi ninguém falar que tem que formar para ter filho. Tem que estudar para ter filho. Tem, meus irmãos. Outros falam, não, mas eu não posso liderar porque eu não sei responder todas as perguntas que vamos fazer. A maioria dos pais e mães também não sabe responder as perguntas que os filhos fazem. E nem por isso deixa de ter filho. Quase entendeu o que eu estou dizendo? Você foi chamado para ser um pai espiritual. Se você não se tornar um pai espiritual, vai estar faltando algo na sua vida espiritual. Deixou de cumprir o ciclo completo de Deus. De você ser criança, depois ser jovem e depois ser um pai espiritual. Todos nós temos que ser pai espiritual. Temos que ser um líder de célula. Diga ao seu vizinho, irmão, prepara. Diga para ele, prepara. Você vai liderar uma célula. Prepare-se. Prepare-se. Vamos ver alguns princípios. Primeiro princípio que nós praticamos como igreja. Se queremos que a igreja tenha ordem, nós precisamos de treinar as pessoas para ajudar. As pessoas têm que ser treinadas para ajudar. Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo 18, verso 21. Procura dentre
procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, de 50 e de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, eles levarão a carga contigo. Verso 25: escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo. Abre também lá em Números, no capítulo 11, por favor. Nós temos uma história similar. Números 11, verso 16. Verso 14, perdão. Eu sozinho, Números 11, 14. Moisés dizendo: eu sozinho não posso levar a todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Primeira coisa, precisamos de ensinar as pessoas. E é o que nós fazemos aqui. Nós estamos com 22 salas do cursão. São 750 alunos sendo treinados. Esses irmãos vão estar sendo treinados para liderar uma célula. Isso é mobilização de Deus. Quando nós enfatizamos o ensino, é necessidade de cada um fazer o curso. Não é porque nós queremos também simplesmente encher uma sala de aula. É porque entendemos que o nosso chamado é para treinar pessoas. O trabalho do pastor não é fazer o trabalho sozinho, a obra sozinho. O nosso trabalho é treinar você, para que você faça. Minha função maior é ser um treinador, um motivador, inspirador, para que a obra seja feita. Mas a igreja não vai avançar somente com alguns trabalhando. A obra do Senhor não vai prevalecer porque só o pastor faz. Essa igreja tem avançado, porque nós hoje aqui somos a maior parte da igreja envolvida. Hoje mais de 90% da igreja é realmente envolvido com as células, contribui, paga o preço, e por isso temos visto todos os meses batismos nessa igreja. Amanhã venha cá para você ver, teremos aqui batizando novamente dezenas de pessoas para a glória do Senhor. Por que disso? Porque todos estão envolvidos, todos querem ganhar almas, e todos têm sido treinados para isso. Segunda coisa, temos que aprender a escolher líderes. Líderes também têm que ser qualificados. Então preste atenção, você vai ser um líder, mas você não vai ser um líder de qualquer jeito. Não estamos aqui baixando o preço e aceitando qualquer coisa. Você vai ser um líder, mas não líder de qualquer maneira, de maneira relaxada, de uma maneira carnal, não. Todos vão ser líderes, porque Deus vai tratar com você, e vai disciplinar você, e vai burilar você, para que você possa entrar nesse mover. Mas para ser líder, tem que ter qualificações. Para ser um líder, tem de ter qualificações. Qualificações de Deus. É verdade, nós falhamos às vezes. Nós erramos às vezes. Outro dia, um líder nosso ligou para a Universal, na televisão. No programa Fala que eu te escuto. Deus poderoso. Como é que é o seu nome, irmã? Fulana. De onde você é? Da Videira. Sou líder de célula. Eu não vi não. Se eu visse eu morria, a televisão estourava, alguma coisa ia acontecer lá em casa. É verdade, nós falhamos às vezes. Uma pessoa assim não pode ser líder aqui. Não pode ser. Alguém que na televisão tem coragem de ligar e expor a sua liderança da maneira como essa irmã fez, de fato não poderia estar liderando aqui. Não é verdade? É verdade que às vezes nós falhamos, porque nós não conhecemos. Mas Deus é tão fiel que Ele não permite que fique. Não permite. Se você tem sido líder aqui na igreja, é porque Deus tem aprovado a sua vida. Deus tem aprovado a sua vida. Deus está aprovando você. Eu não tenho que testar ninguém. Nós temos alguns obreiros em teste aqui. E às vezes eles ficam pensando que eu vou testá-los. Eu não tenho que testar ninguém. Basta vir caminhar junto conosco. Basta vir e estar conosco. Só de vir e estar conosco, o Espírito Santo vai se encarregar de expor, vai se encarregar de pressionar, vai se encarregar de trabalhar. Eu não tenho que vigiar ninguém.
eu posso dormir tranquilo. Posso dormir tranquilo. Entende? Porque Deus faz, Deus mostra. Às vezes eu sonho com pessoas e vou conversar com ela, é justamente o que Deus estava querendo falar da vida da pessoa. Deus me conta, é uma coisa impressionante. Deus me fala. Deus me fala. Outro dia entrou um ladrão aqui na igreja e eu estava lá em casa e eu sabia quem era. Uma coisa engraçada isso. Claro que eu não faço nada baseado nisso. Eu espero Deus mostrar, mas eu já sei. Sabe quando Deus mostra? E eu não estou querendo mostrar que eu sou excepcional, maravilhoso, porque não sou eu, é essa igreja que é especial. Deus mostra para guardar a nossa vida e guardar essa obra, porque essa obra vai prevalecer, meus irmãos. Outros vieram antes de nós nessa cidade, outros vieram antes de nós nessa cidade, mas de alguma maneira não responderam a Deus. Mas nós iremos responder pelo poder do Espírito de Deus. Nós iremos responder, e o Senhor vai completar o que Ele tem para fazer. Porque o que se fala no Brasil inteiro é a respeito de Goiânia, de algo que Deus fará em Goiânia. E eles ficam perguntando, eu estive lá em Curitiba, as pessoas falam como é que é lá em Goiânia. Estou sabendo que lá é demais, né? Eu falo, ainda não é não, mas vai ser. Porque é verdade, você está ouvindo certo, vai ser. Por enquanto está tudo meio normalzinho, mas daqui a pouco você vai ver, de fato, o sobrenatural, o miraculoso. Eu sei que eles acharam o batismo de 1000 almas extraordinário, mas isso não é nem o começo, irmãos. Não é nem o começo. Eles vão ouvir o que Deus fará nessa cidade. Então às vezes falhamos, mas não por muito tempo, porque Deus nos guarda. Porque Deus nos guarda. Líderes têm que ser qualificados. Olha as qualificações que foi colocado aqui. No verso 25, volta lá para Êxodo 18. Diz assim: escolheu Moisés homens capazes. Primeira condição para ser líder é ser capaz. Ser capaz. Ser capaz é ser treinado. É alguém que se posicionou, que quer aprender, que quer receber. E Deus então faz. É a primeira condição. No verso 21, olha o que diz: procura dentre o povo homens capazes. Segundo lugar, tementes a Deus. Temor de Deus é fundamental. Gente que tem temor de lidar com o rebanho, porque ele sabe que são ovelhas de Deus. Gente que tem temor de falar, porque ele sabe que essas palavras têm poder. Gente que tem temor e se santifica, não só por causa de si mesmo só, mas por causa também do seu rebanho. Irmãos, às vezes eu mesmo sou tentado. Às vezes tenho tentações que vêm na minha vida. Mas eu dizer algo para você, elas passam rápido, sabe por quê? Porque eu lembro dos irmãos. Estando aqui à frente, eu consigo ver a face de cada um. Eu consigo ver o rosto de cada um. E na hora, meu espírito esfria completamente. Eu sinto o peso da responsabilidade. E eu digo, longe de mim, prefiro a morte. Prefiro amarrar uma pedra no meu pescoço que escandalizar um dos meus irmãos e me lançar no mar. Sabe o que acontece, meus irmãos? É temor. Quem tem temor, vai. Quem tem temor é abençoado. Quem tem temor, quando eu falo temor, não é medo de Deus, não é aquele medo mórbido, mas é aquele respeito santo, é aquela seriedade com as coisas de Deus. Olha a terceira condição, olha o que mais que diz: procura dentre o povo homens capazes, verso 21, tementes a Deus. Qual o terceiro item? Homens de verdade. Essa expressão assusta. Tem que ser homem de verdade. Parece coisa. Será que Deus está preocupado aqui com a questão sexual, meus irmãos? Será que ele está falando, Moisés, tenha cuidado, não coloca nenhum homossexual não, Moisés? Será que é isso que Deus está preocupado aqui, meus irmãos? O que Deus está preocupado aqui, na verdade, é com brio, é com atitude. Homem de verdade. Homem de verdade, não menino, não moleque, homem de verdade. Não gente irresponsável, homem de verdade. Homem de verdade. Sempre que eu ministro para os casais, eu gosto de falar a respeito dessa questão de ser um homem de verdade. Provavelmente uma das coisas mais mal entendidas. Toda vez que eu falo, as pessoas caem matando em mim. E é possível que hoje vão cair matando de novo, mas eu não ligo não. Eu tenho que falar a respeito disso. São duas coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir a respeito de dinheiro, e não gostam de ouvir a respeito da função do homem e da mulher na Bíblia.
As mulheres não gostam de ouvir da função dela, e os homens também não gostam. E ficam assustados quando nós falamos. Todas as vezes que eu vou nessas conferências, eu ouço a mesma coisa, eu fico indignado. Falei para minha esposa isso. E lá eles dizendo, olha, porque Deus chamou as mulheres, porque os homens não querem. Então, pastores, coloquem as mulheres. E eu fico pensando, isso está errado. Nós temos de colocar as mulheres quando as mulheres têm chamado de Deus, têm a função, têm o encargo. Mas se os homens não querem, eles têm de ser confrontados a respeito disso. E não pensarmos que a obra do Senhor será feita através só de mulheres. Não é. Reconheça que é um fato. Na maioria das igrejas, quem ora é mulher. Quem faz jejum é mulher. Quem vai nas vigílias é mulher. E quem lidera a célula é mulher. Mas não na videira. Eu louvo a Deus, porque aqui, de cada 10 líderes, 7 são homens. Então, eu não preciso de ficar assustado ao dizer isso para você. O mover de Deus nesses dias só virá plenamente se os homens se levantarem. Homens se levantarem. Homens se posicionarem. Homens. Isso não tira a posição das mulheres. Isso não tira o lugar das mulheres. Mas Deus está procurando homens de verdade. Homens de verdade. Tem uma palavrinha que eu gosto de usar. Pastor, quem não é homem de verdade, ele é o quê? É uma palavrinha que eu gosto de usar, emasculado. É uma palavrinha que você não conhece, né? Pouca gente conhece. Existe o efeminado e existe o emasculado. O efeminado, você sabe, é o homossexual. É aquele que tem trejeitos de mulher. Não é isso que eu estou falando aqui. O emasculado é homem, do ponto de vista sexual mesmo. Mas ele é um homem dócil demais. Ele é um homem vítima do mito do príncipe encantado. Disseram para ele que ele tem que ser um príncipe encantado. Então ele fica a vida inteira, aquela gentileza exagerada, aquela docilidade mortal, nunca desagrada, nunca diz não. A mulher dele coordena ele, faz tudo com ele. Ele, sim, bem, sim, amorzinho, sim, lindinha. Só sim, sim, sim. Nunca tem um não. Nunca se posiciona, nunca lidera, nunca comanda. A Bíblia está falando que a obra de Deus só pode ser feita com homens de verdade. O homem de verdade não é o machão, o machista. Muitos ao ouvirem isso falam, pastor, você é machista, hein? Como eu sou acusado de ser machista? Minha esposa está aqui para provar o contrário, não sou machista. Não tem essa postura de achar que a mulher é inferior, estúpida, burra ou algo assim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas o meu encargo nesses dias é estimular que os homens se posicionem. A melhor coisa que você pode fazer para sua mulher é liderar a sua casa. É liderar a sua casa. É se posicionar na sua casa. Sabe, é sustentar a sua casa. Não, pastor, eu quero um homem que seja sensível. É verdade. Homem que é homem chora. Mas tem homem que chora demais, irmãos. Aí também já está errado. Virou chorão. Entende o que eu estou dizendo? Homem que é homem chora. Mas não chora por qualquer coisa. Minha mulher não liga para mim. Não fez a torta que eu gosto. Peraí, calma lá. O que você é? Pelo amor de Deus, uai. Entende o que eu estou dizendo? Isso tem. Aqui dentro da igreja, da nossa igreja tem isso. E aí a gente vai lá, adula o irmão. Sujeito velho, barbado. E está lá chorando por causa de coisa pequena. Quer chorar? Escolha causas nó para chorar. Coisas grandes, que valem a pena. E eu sei que é um conflito, porque a televisão, ela quer que o homem seja assim. Sabe, que não tenha a masculinidade de Deus, a firmeza de Deus. Deus quer que tenhamos essa firmeza. Quantos dizem amém nessa manhã? E o texto fala de homens de verdade. Homens de verdade. O homem de verdade você mede por algumas coisas. Primeiro, capacidade de suportar a pressão. Só homens de verdade aguentam o tranco. Entende? Meninão, molecote, não aguenta, desmorona, treme, corre, foge. Homem de verdade fica até o fim. Fala, não, eu comecei e vou até o fim. Eu falei, vou arcar com o que eu falei. Eu casei e vou até o fim com essa mulher agora. Isso é coisa de homem. Coisa de emasculado para cada mamãe. Para cada mamãe. Brincadeira é isso? É incrível que tem homens no nosso meio indo para cada mamãe. Isso não é homem de verdade.
Não estou dizendo que é homossexual, presta atenção. Mas não é homem no padrão bíblico. A obra de Deus não é feita com homens assim. Outro dia ministrava aos pastores. Temos aberto muitas igrejas. Abrimos uma em Caldas Novas semana passada. Já alugamos o salão lá para Aparecida de Goiânia. Já alugamos o salão. O que acontece, meus irmãos? No boletim tem um relato benilense da Cláudia, que estão em Guará também. O que acontece? Sempre digo para eles. Falo, rapaz, você quer ser pastor? Eu quero do meu lado pastores, sejam homens de verdade. Pastor, qualquer coisa, vem correndo do meu lado, chorando como se eu fosse a mãe, não resolve. Eu quero homens que se coloquem do meu lado, que se ombreiem comigo e falam, vai ser feita a obra, vamos embora. Mas é incrível, meus irmãos. Por que a obra não tem avançado? Eu atendo pastores, porque pastor eu tenho que atender mesmo, que vêm de outras igrejas. E eles vêm procurando abrigo aqui. E eles vêm, pastor, nós estamos sozinhos, nós precisamos tanto de alguém, e ninguém quer andar conosco, ninguém vai lá na nossa igreja pregar. Eu falo, mas ninguém vem aqui na minha. Ah, pastor, ninguém nos ajuda financeiramente. Eu também, ninguém me ajuda financeiramente. Nem tenho coragem de pedir. Nunca pedi para ninguém. Veja, não é que eu não quero ajudar, eu ajudo. O negócio é atitude de falta de firmeza de Deus, de dizer, eu tenho nobreza. Entende? A minha igreja vai romper e vai avançar. E ó Deus, chega que passar fome, passo fome aqui dentro com esse irmão, mas não vou pedir nada para ninguém. Nós somos família do Senhor. Mas essa postura às vezes não tem. Líder de célula. Às vezes temos líderes que querem parar de liderar por causa de coisas tão pequenas. Porque a reunião estava pesada. Meu Deus, nós somos cristãos. Se eu for temer reunião pesada, eu não faço nada na minha vida. Ah, pastor, eu não sei, estou tão cansado. A obra de Deus é feita com homens de verdade. Quero que você guarde isso. E se tem algo que você precisa de ser, e olha, homem espiritual sempre é homem de verdade. Sabe, não é tímido, não é medroso, não se acovarda, não retrocede. Entende? Agora, eu não me refiro aqui a não ser amoroso com a sua esposa, a não ser delicado com ela. Essas coisas são de Deus. Não me refiro a essas coisas. Não me refiro aqui à postura de você chegar em casa e bater na mulher, xingar a mulher. Não é isso. Isso é do diabo. Eu me refiro a, com amor e carinho, dar direção, orar, conduzir o lar, se posicionar. Não é gritar, porque a sua autoridade não está no volume de voz, mas é na postura sua. É a mulher poder ter certeza que você não vai embora quando o pau quebrar. Você não vai correr de medo quando a situação ficar feia. Ela saber, meu marido está comigo, haja o que houver. Mas o texto não fala só de homens, também de mulheres. Tem que ter mulher de verdade, meus irmãos. Às vezes nós temos muitas mulheres que ainda têm um complexo de princesa. Isso é do mundo. Isso é maligno. Elas querem ser princesa a vida inteira, não querem ser mulheres de Deus. A mulher de Deus é aquela que está do lado para cooperar. Eu estou com você, haja o que houver, haja o que houver. Quantas irmãs já me procuraram querendo abandonar o marido, porque o marido ficou desempregado, porque o marido está demorando a arrumar emprego, porque o marido está com dificuldade. Eu digo, você tem que ser mulher de verdade, agora que você mostra sua fibra. Fica do lado dele, seja uma companheira idônea, seja apoio para ele. Entende? A obra de Deus é feita com esse tipo de gente, meus irmãos. Com esse tipo de gente, com essa postura. Você compreender nessa manhã? Talvez você pode achar que isso não é espiritual. Talvez você quer ouvir coisas espirituais aqui nessa manhã. Mas olha, às vezes nossa espiritualidade é muito angelical. Às vezes nós achamos que ser espiritual é virar anjo. Ser espiritual é ser homem, ser gente. Quanto mais homem você for, mais espiritual você é. Mais espiritual você é. Quanto mais você for parecer humano, melhor. Quanto menos você parecer etéreo, espacial, melhor. Porque tem gente que é tão espiritual que você conversa com ele, parece que ele é um anjo, não é verdade? Eu já conheci irmãs que são profetas. Elas não conversam, elas falam em línguas com você. Ô pastor, o tempo todo, glória a Deus. Mas aí fica parecendo que ser espiritual é isso. É viver em outra dimensão ali, nas nuvens. Não é. Ser espiritual é ser gente. Ser espiritual é ser o que você é, em Deus. Em Deus. Não tente parecer extraordinário. Essa é a postura espiritualista lá fora.
Nós queremos parecer apenas gente. Gente. Quanto mais gente você for, melhor. Posso ouvir um amém de alguém nessa manhã? Aleluia. O texto continua dizendo, tem a terceira coisa: tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Aborreçam a avareza. Precisamos de homens que queiram pagar o preço para ver a obra avançando. Veja, o Senhor poderia ter colocado aqui homens que não são adúlteros, podia ter colocado aqui homens que não mentem, homens que não são arrogantes, homens que não são violentos, podia ter colocado uma série de coisas, mas o Espírito Santo escolheu só uma coisa: tementes a Deus, homens de verdade e que não sejam avarentos. Homens que não têm amor ao dinheiro, mas que tenham a disposição de enfiar a mão no bolso e dizer: eu vou sustentar essa obra porque ela é de Deus. Vou sustentar porque é de Deus. Vou suprir porque é de Deus. É o dinheiro às vezes que impede você de servir a Deus. É o dinheiro que te faz dizer que não tem tempo. Porque para o dinheiro sempre tem tempo. Para mamon sempre tem tempo. Para mamon você tem todo o tempo. É mamon que às vezes nos impede de servir a Deus. É mamon que às vezes nos impede de avançar em Deus. Por isso o Senhor fala: tem que aborrecer a avareza, aborrecer o amor ao dinheiro. Tem que me amar em primeiro lugar. Tem que me amar em primeiro lugar. E se há uma coisa que segura o povo de Deus, é a questão do amor ao dinheiro, em todos os seus aspectos. Verso 20 diz assim: ensina-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Aqui nós temos a terceira condição para ser um líder: ele tem que aprender a palavra de Deus, tem que ter amor por essa palavra. Ensina-lhes os estatutos, Moisés. Ensina para eles a lei. Ensina para eles como se portar, como agir, como avançar. Ensina. Tem que aprender a palavra. Nós somos aqueles que são ministros da palavra. Nós servimos a palavra para as pessoas. Nós servimos o evangelho para as pessoas. Por essa palavra, meus irmãos, eu morro. Eu tenho paixão por isso aqui, genuína, verdadeira. E o meu encargo é transmitir isso para você. Deus me deu um dom. E eu tenho esse dom. O dom de passar fome para as pessoas. Aqueles que andam perto e param para ouvir com o coração aberto, vão crescer em fome. Se você tem vindo para essa igreja, presta atenção, você vai aumentar a sua fome cada dia mais, porque é um dom que o Senhor nos deu. Quando nós falamos, nós ministramos fome para você, porque eu tenho fome do Senhor. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu não importo de investir para ouvir mais de Deus. Eu li o livro do irmão Joey Comiskey, gostei, fui abençoado. Resolvi sair daqui no momento que eu nem podia, investir tempo, investir dinheiro. Fui lá para ouvir, lá em Curitiba, porque sabia que ele estava lá. Falei: eu vou porque eu quero ouvir mais, eu quero mais. Talvez não ouvi tanto quanto gostaria, não é? Mas uma coisa é certa: Deus viu a minha intenção, e porque eu tenho intenção de ter mais, Deus vai dar mais. O mesmo também vai acontecer com você. No verso 20, o texto também diz: ensina-lhes os estatutos, e a última frase: e a obra que devem fazer. Não tem que aprender só a Bíblia, tem que aprender também a obra que devem fazer. Por isso o nosso treinamento aqui não é só de Bíblia, é também de ensinar como liderar uma célula. Nós temos o nosso manual da visão de célula. Nós queremos ensinar as pessoas como se portar diante das dificuldades, dos problemas na célula, a desejar a multiplicação, a desejar a salvação das almas, a desejar ver neste lugar uma grande igreja. Está tudo isso aqui no capítulo 18 de Êxodo. São padrões, são princípios. Penúltimo princípio, abre lá em Números capítulo 11. Números capítulo 11. Verso 16. Já estou encerrando, vou encerrar dentro de 5 minutos. Números capítulo 11. Verso 16 e 17. Olha o que diz: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei ali e falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente.
É o quinto ponto que eu estou falando? Quinto ponto. Quando você entra, presta atenção nisso. Você escreve como você achar melhor. Quando você entra debaixo de uma estrutura de autoridade, acontece um fenômeno: transferência de unção. Transferência de unção. Quando você se submete voluntariamente e com o seu coração se abre para estar nessa obra, a promessa de Deus é que haverá transferência de unção. A unção que Deus tem dado sobre a minha vida, a vida desses pastores, vai ser passada para o líder de célula, vai ser passada para você. Essa transferência, ela pode acontecer no momento, mas também pode acontecer num processo. Você chegou aqui na videira e você não tinha a postura que tem hoje. Você não tinha a fome que tem hoje. Você não tinha a facilidade de falar que você tem hoje. Você não tinha o encargo que hoje você tem. O que aconteceu com você? Você recebeu uma transferência de unção neste lugar. Alguma coisa foi infundida em você. E isso é a unção. Cada vez que você vem aqui e se coloca debaixo da autoridade, você está recebendo aqui uma infusão da unção. Por isso tenha muito cuidado. É muito sério ser pastor. Porque quando nós somos pastores, nós transferimos espíritos. Eu ia falar sobre isso domingo passado, o Senhor não deixou. Transferência de espírito acontece de qualquer jeito. Presta atenção que eu vou falar para você. Eu às vezes critico essa coisa de transferência aqui por causa dos exageros, né? Não vou cortar cabelo com aquele cabeleireiro porque ele não é crente, e se ele encostar em mim vai transferir algo para mim. Não funciona assim. Não vou andar de ônibus não, porque alguém vai encostar em mim e transferir para mim alguma coisa. Não funciona assim. Para acontecer transferência de espíritos, presta atenção nisso, isso é coisa muito séria. Para acontecer transferência de espíritos, você deve se colocar numa posição submissa de quem recebe. Então presta atenção. Você conheceu agora uma profeta. Ela é uma bênção. E você vai lá para ouvir profecia através dela. Quando você vai lá e ajoelha na frente dela, e ela então começa a orar com você, ela está transferindo um espírito para você. Se é uma mulher de Deus, vai transferir unção. Mas se é uma mulher cheia de rebeldia, cheia de espírito contra a liderança da igreja, se é uma pessoa cheia de espírito errado, ela vai transferir aqueles espíritos todos para você. E de repente você começa a criticar os pastores igualzinho ela critica. E de repente você começa a falar igualzinho ela fala. Por quê? Transferiu espírito. Transferiu espírito. Querendo você ou não, a igreja que você frequenta transfere para você espíritos. Quando você vem para cá, há uma transferência de espíritos aqui dentro desse lugar. Agora, nós louvamos a Deus porque somos um povo consagrado aqui. Esses pastores andam em santidade e pureza. E queremos que você receba a transferência da unção do Espírito Santo de Deus. Essa é a infusão. Quase entendem o que eu estou dizendo? É a maneira como Deus faz. É a forma como Deus opera. Para encerrar, pega a sua Bíblia ainda lá em Números, no capítulo 11, verso 27. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. Aqui está o último princípio. Não tenha ciúme da sua unção. Não tenha ciúme da sua posição. Vamos ficar de pé onde nós estamos. Você foi chamado. Olha para cá, olha para cá. Estamos encerrando, eu quero que você preste atenção nisso. Nós somos chamados, em primeiro lugar, não foi para multiplicar célula, nem para fazer célula crescer em primeiro lugar. Em primeiro lugar, fomos chamados para fazer líderes auxiliares, discípulos. O seu chamado é para ter pessoas com o mesmo espírito que você tem.
O seu chamado é para contagiar pessoas com o mesmo encargo que está no seu coração. Este é o seu chamado. Quanto entendem o que eu estou dizendo? Não tenha medo de alguém na sua célula querer ser líder. Estimule-o. Não tenha receio de alguém querer o seu lugar. Tem lugar para todos neste lugar. Tem espaço para todos. Eu digo para você isso. Se você tem um chamado para ser pastor, você vai ser pastor aqui nessa igreja. Se você tem um encargo para ser pastor, você vai ter oportunidade aqui. Porque eu não tenho ciúme, pelo contrário, eu quero que todos venham, estejam onde eu estou e façam o que eu faço. Posso ouvir um amém dos irmãos? Nós somos uma igreja em célula. Para que a célula possa funcionar, é importante que você tenha no seu coração amor pelos seus líderes. Líder de célula, discipulador, pastor de área. Tem encargo por eles. Tem amor por eles. Quantos líderes nós temos aqui nessa manhã? Sai do seu lugar. Vem aqui à frente, por favor. Vem aqui. Vamos abençoar esses líderes maravilhosos que o Senhor nos deu. Fica virado de frente para a igreja. A igreja vai abençoar você agora. Venha rápido. Venha rápido. Venha rápido, venha, irmãos. Desobstrua aí o corredor, venha. Irene, desobstrui o corredor aí, me ajuda a desobstruir aí. Acho que a maior parte dos líderes estão vindo domingo de manhã, hein? Domingo de manhã você vai trazer todos os membros da sua célula. Vai ser uma reunião profética, uma grande celebração, uma grande festa. Acho que não vai caber. Sobe aqui para cima, sobe, pode subir, irmão. Sobe para cá. Sobe rápido. Você está perto da escada? Sobe rápido. Vamos, cacheta. Agora eu quero que você, como membro dessa igreja, estende para cá a sua mão. Estende para cá. Vamos abençoar esses líderes. Repete comigo essa oração. Diga: como igreja, nós declaramos que estamos em aliança com esses líderes que o Senhor levantou entre nós. Diga: no nosso coração, nós o abençoamos. Nós declaramos que queremos servi-los de todo o coração e nos submeter a eles em amor. Diga: eu creio que a unção de Deus que está neste lugar é transferida sobre a nossa vida através deles, toda semana, em nossas células, em nome de Jesus. Estende sua mão para cá ainda. Deus poderoso, obrigado porque o Senhor nos tem dado uma estrutura neste lugar, uma visão, um rumo, um propósito. Que a tua palavra viva possa de fato estar nos ordenando neste lugar. Que possamos vencer Amaleque e nos submetermos uns aos outros em amor, no poder do Senhor. Dá ao Senhor que possamos ser uma igreja forte, com líderes fortes, com células fortes, discipuladores fortes, pastores fortes. Ó Deus Santo, que possam transferir para este povo da tua unção, do teu poder. Capacita-nos, habilita-nos na tua obra, ó Deus, que possamos cumprir as tuas condições, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sai do seu lugar agora, vem aqui à frente e dê um abraço nesse líder ou no seu líder. Fala: irmão, estamos juntos nisso aqui. Essa obra é do Senhor, nós estamos juntos. Pode sair, vem aqui à frente.